da Maria de Papai do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus, soberano Pai. Deus, em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Meu Deus, nessa noite, meu Pai, eu louvo ao Senhor, meu Deus, por estar aqui na tua presença mais uma vez, Senhor. Digno é o Senhor de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Deus, viemos aqui para louvar e agradecer ao Senhor e para trazer, meu Pai, a tua mensagem, a qual o Senhor nos prepara nesta noite. Que o Senhor venha abrir o coração, meu Pai, dos nossos irmãos, abrir a mente, meu Pai, para que eles possam entender aquilo que o Senhor vem passar para nós nessa noite. Nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha repreender agora todo espírito de cansaço físico e espiritual. Meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, sai agora em nome de Jesus. Que tua palavra, meu Pai, que vai ser entronizada agora, Senhor, venha de encontro aos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Queria fazer algumas perguntas para os irmãos. E essas perguntas é para os crentes, é para aqueles que creem no Senhor Jesus. O tema que o Espírito Santo vai nos falar hoje, ele vai falar para os crentes da igreja. Ele vai falar para aqueles que creem no Senhor Jesus. Eles vão falar aquilo que vai ao seu encontro, vai ser voltado para a igreja. E eu creio que aqui está a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio que aqui estão homens e mulheres salvas em Cristo Jesus. Glória a Deus. E uma das perguntas que eu vou te fazer é essa: você é realmente livre? Você acha, meu querido e amado irmão, que você realmente é livre? Que você realmente tem essa liberdade que o mundo aí fora te diz? Você realmente é livre? Uma outra pergunta que eu quero te fazer: você aí no seu lugar, ou na sua casa, onde você estiver, você tem alguma coisa te prendendo nos seus pulsos? Tem uma algema? Tem um agrilhão? Tem alguma coisa nos seus pés? Te prende? Ou você verdadeiramente é livre? Você realmente tem isso preso nas suas mãos, umas amarraduras, uma mordaça na sua boca? Ou você realmente é livre? Você tem essa palavra que o mundo aí fora fala, que você tem o livre-arbítrio, que você é livre, que você pode fazer o que você bem entender? Você, como cristão que confessa o Senhor Jesus como o seu insuficiente Salvador, você tem essa certeza desta liberdade que são faladas aí fora? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque o texto que nós vamos ler fala que Jesus é o libertador. Jesus é o que liberta. Não existe em qualquer lugar que vai falar que Jesus não é o libertador. Às vezes nós tentamos nos fugir para algumas situações, achando que nós somos livres e vamos querer buscar em algum lugar essa liberdade, uma liberdade forçada, uma liberdade que não existe. Eu estou falando para os crentes. É uma liberdade que não existe. Aí eu começo a colocar na minha vida
na minha vida. Eu vou ser livre se eu for torcer para algum time de futebol. Eu vou ser livre se eu for em um bar. Eu vou ser livre e começo a arranjar situações. Mas a palavra diz que Jesus é o libertador. Não existe outro. Não existe. Para você que crê em Cristo Jesus, Jesus é o libertador. Eu queria nessa noite convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. João capítulo 8, versículo de número 32. João 8, 32. João 8, 32. Amém? João 8, 32. Como eu disse, essas palavras é para aqueles que conhecem o Senhor Jesus. Aleluia. João 8, 32. Todo cristão conhece e sabe esse versículo. E você que não é cristão, você vai aprender hoje. Que está escrito assim: então conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Eu queria que a igreja repetisse comigo nesta noite. João 8, versículo 32. Então, repita comigo. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Louvado seja Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Nesse texto que nós lemos, Jesus ele começa um discurso com os judeus que criam nele. No versículo 31 vai falar isso. Jesus ele está conversando com os crentes. Jesus ele está conversando com a igreja. Jesus está conversando com os seus discípulos. Jesus está conversando com você nessa noite. Aleluia. Jesus ele começa e fala assim: se permanecermos nos meus ensinos, verdadeiramente serão meus discípulos. Uma notícia boa, é uma notícia maravilhosa. Jesus está dando uma palavra de bênção para os crentes, para os judeus. E Jesus ele vai continuar dizendo, no versículo 32 que nós lemos: então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus começa esse argumento com os crentes, com os judeus que o conheciam, com a igreja, trazendo uma palavra de bênção. Lá em Apocalipse 1:30, eu quero ler para os irmãos, você não precisa abrir. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3, desculpe, Apocalipse capítulo 3, está escrito: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem a palavra dessa profecia, e guardam as suas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Jesus ele diz no versículo 31 para os crentes: se permanecerem nos meus ensinos, verdadeiramente serão meus discípulos. Eu fiz questão de ler Apocalipse para os irmãos entenderem que o importante de você ler, ouvir e meditar na palavra do Senhor. Jesus fala para a sua igreja
e ele vai começar a ensinar neste versículo, nesse capítulo de número 8. E ele vai dizer aqui, aqueles crentes, eles vão ter um diálogo com o Senhor Jesus. Eles vão começarem a questionar o ensino de Jesus. Os crentes vão começar a falar de uma forma pesada com Jesus Cristo. E no versículo de número 33 fala assim, respondeu eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que sereis livres? Jesus é o libertador. Então, aqueles judeus que estavam ouvindo aquela mensagem, eles já falam de cara: como é que o Senhor está falando que nós somos escravos, se nos dizem que somos livres? E Jesus ele vai dizer, Jesus ele vai questionar aqueles crentes falando assim, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então todo aquele que peca já se torna-se escravo. Então você já não é mais livre, não é? Então caiu por terra tudo aquilo que nós perguntamos aqui. Você realmente é livre? Se você comete pecado, você já é escravo do pecado. Mas pastor, eu não peco. Você já está mentindo, você já está pecando. Mas eu não tenho nada que me prenda, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, porque a palavra diz que eu posso fazer todas as coisas. Mas tem um outro pedaço aí, né? Mas nem tudo me convém eu fazer. E aí, continuando, Jesus começa a ensinar aqueles crentes. No versículo 35 ele fala assim, ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se você é escravo do pecado, você vai continuar sendo escravo. Mas se você deixar que o filho liberte, verdadeiramente vos sereis livres. Glória a Deus. Deixe as práticas do pecado, aí você vai ser livre. Nada vai ter que te condenar, nada te condenará. Mas Jesus vai continuar falando com aqueles crentes. E Jesus vai falar no versículo de número 36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar. E aí, toda a igreja, todos os cristãos que conhecem, já sabem e falam assim: eu sou livre porque Jesus me libertou. Eu ando nos caminhos do Senhor. Eu sei que Ele é o meu libertador. Aleluia. E aí Jesus vai continuar. Eu quero que vocês prestem bem atenção, igreja, nessa noite, nessa mensagem. No versículo 37, Jesus vai continuar falando: eu sei que vós, descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque as minhas palavras não penetram em vós. Ô crentes, ô igreja, muitos de vós ainda querem matar o Senhor Jesus, porque Ele prega a palavra, Ele fala da palavra, Ele indica o caminho, Ele ensina o caminho, mas as palavras não permanecem com vocês. As palavras são lançadas, mas as pessoas não guardam. Porque eu não estou preocupado com palavras, eu não estou preocupado com pregações, eu não estou preocupado em salvação, eu estou preocupado só com uma coisa:
A minha preocupação nesse século é com meus bens, é com o que eu tenho, é com as minhas posses, é com a minha prosperidade. Eu não estou nem aí para os outros, eu não quero saber de palavras. Eu sei que Jesus já morreu, eu sei que Ele já ressuscitou, mas o que eu busco agora, sabe o que? Prosperidade. Eu quero te falar, ó crente, ô igreja, que você está sendo escravo, você está sendo prisioneiro do dinheiro, prisioneiro de mamão, prisioneiro da sua ganância, prisioneiro da sua arrogância, prisioneiro de si mesmo. Você está sendo prisioneiro de si mesmo. Porque Jesus está falando aqui, olha, se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu não quero liberdade, eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero meu nome reconhecido, eu quero ser um pregador de renome, eu quero sair nas ruas e todo mundo me conhecer. Mas não é isso que Jesus fazia. Jesus respondia. Jesus às vezes nem queria que os milagres fossem falados. A tua fé te salvou. Vai, não contes a ninguém. Mas eu preciso me mostrar. Eu, como cristão, como pregador da palavra, eu tenho que me mostrar que eu sou, que eu posso, que eu sou e eu quero que Deus tenha que me obedecer. Isso aqui são os crentes, que Jesus está pregando para crentes. E continuando no versículo de número 38, eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis que ouvistes de vossos pais. Ele está dizendo, olha, eu estou falando do que eu ouvi do meu pai, vocês fazem o que vocês ouviram dos seus pais. Porque vocês estão apregados em Abraão. Vocês falam do pai Abraão, eu estou falando do meu pai que é Deus. Mas eles não entendiam. Eram os crentes que não entendiam. Eram os crentes que confessavam o Senhor, mas não criam, não sabiam. E aí eles vão responder aqui a Jesus no versículo 39. Eles vão falar o seguinte: respondeu eles: nosso pai é Abraão. Disseram-lhes a Jesus. Disseram: olha, nosso pai é Abraão. Porque eles conheciam essas coisas, porque foram ensinados pelos seus pais. E chegaram até eles e eles estavam falando para Jesus. E aí Jesus vai continuar o discurso com os crentes. E aí Jesus fala para eles. Disse-lhe Jesus: se fosses filho de Abraão, praticariam as obras de Abraão. Todavia procurais matar-me, homens que vos dizem a verdade, ou homem que diz a verdade, que de Deus ouviu. Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra de vossos pais. Jesus mais uma vez chama a atenção daquele povo, dos crentes, e fala: olha, vocês estão fazendo, crentes, igreja, a sua vontade. Vocês não estão fazendo a vontade do meu Pai. Porque se vocês meditassem na palavra, se vocês tivessem um tempo para ler a palavra, vocês iam entender que só Deus é o Senhor, e só Deus que te dá a prosperidade, que só Deus que te livra, só Deus é o Senhor. Vocês fazem as coisas porque vocês querem fazer, não as coisas espirituais, vocês querem as coisas carnais ou crentes. Ô igreja,
E aí Jesus vai continuar falando com aquele povo. No versículo de número 43: porque não entendes as minhas linguagens, porque não podes ouvir a minha palavra. Jesus fala: por que vocês não estão entendendo que são pregados nas igrejas? Eu não estou falando aqui da igreja pentecostal trazendo a arca, não. Eu estou falando de todas as igrejas. Jesus está falando no âmbito geral. Vocês não estão entendendo a minha linguagem? Vocês não estão entendendo a minha linguagem? Quanto mais, não é? Ouvir. Porque quem tem ouvido, ouça. Mas as pessoas, os crentes, entram na igreja cegos, surdos e mudos, e voltam para casa cego, surdo e mudo. Cego espiritualmente, mudo porque não fala nada, não é verdade? E entra no ouvido e sai no outro, como diz o ditado aí fora. E aí, quando as coisas acontecem, ah, Senhor, ah, meu Deus, ah, Jesus, livra-me, Senhor. Jesus está ensinando para os crentes: medite na palavra, ouça a palavra, guarda no coração. É isso aqui, é isso aqui. E aí, continuando, o versículo 44, é esse aqui, meus irmãos, o 44. Jesus pegou pesado com os crentes. Desculpa aí que vai falar com os crentes do 44. João 8, 44, para a igreja. João 8, 44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo. Olha o que Jesus fala para aqueles judeus que creram nele. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se confirmou na verdade, não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele prefere mentiras, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e é pai da mentira. Aí Jesus pega pesado. Jesus pega pesado com aqueles judeus que criam nele e fala: olha, vocês estão falando do pai Abraão, mas eu quero te falar uma coisa aqui, ô crentes. Vocês estão fazendo a vontade do pai, que é o diabo. Não adianta dizer misericórdia, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Senhor Jesus falando na sua palavra. Porque vocês fazem a vontade dele. Aí é pesado, né? Aí é pesado, mas não sou eu que estou dizendo, é o Espírito Santo revelando a igreja nessa noite. Porque muitas das vezes nós estamos fazendo a vontade do Pai, de Deus, mas não estamos. Nós estamos escravos do pecado e fazemos o desejo do pecado, que é o diabo. E a gente começa a preferir mentiras, a gente começa a enganar os outros, a gente começa a enganar a Deus, a gente começa a fazer coisas erradas. E aí você fala que está fazendo a vontade do Pai. Sinta muito dizer, igreja, crentes de hoje, não é. Você está fazendo a vontade do diabo. Você está fazendo a vontade do diabo. Não é a vontade de Deus. Porque a partir do momento que você não está nem aí para as coisas de Deus, você não está fazendo as coisas de Deus. Quero te falar só isso. E Jesus vai continuar falando com aquele povo.
ele continua: contudo, porque vos digo a verdade, e não credes em mim. Se Jesus prega a verdade, se a igreja prega a verdade, e vocês não crerem em Jesus, vocês estão crendo em quem? Vocês estão crendo em quem? Ô igreja, ó crentes de hoje, vocês estão acreditando, sabe o quê? Em falsas promessas.